Olá, amantes e praticantes da psicanálise, aqui quem fala é Cláudio Nascimento, professor, pesquisador e psicanalista. No Instagram, minha página é Cláudio_N Nascimento. E eu sou a Girlene Lira, mas pode me chamar de Gi, psicanalista clínica e dona da página girlenelira.psi no Instagram. E juntos vamos apresentar o podcast Prosa Analítica. Podcast Prosa Analítica é um podcast sobre psicanálise. Trazemos sempre um convidado para falar de algum tema relevante da área. E o tema de hoje é o complexo de Édipo. Esta situação psíquica a que, segundo Freud, nenhum ser humano escapa. Neste episódio, vamos ter uma prosa bem interessante com a nossa convidada, a psicanalista Luciana Almeida, sobre o papel que o complexo de Édipo desempenha na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. Vamos tentar entender também a relação entre complexo psicanalítico, descrito por Freud, e o mito grego Édipo Rei, que está presente na tragédia escrita por Sófocles. A ideia é conversar sobre como o complexo de Édipo pode ser uma chave importante para entendermos a sexualidade infantil, isto é, as pulsões sexuais que marcam a primeira infância de todos os indivíduos, especialmente na sua relação com as pessoas que desempenham funções parentais. Esperamos também refletir sobre os desejos que movimentam as crianças, as proibições que estão relacionadas a estes desejos, o perigo de ser punida pela lei do incesto e as consequências destes processos na formação da personalidade. Conversaremos sobre a crise edipiana e seu insuportável conflito entre prazer erótico e o medo, entre as alegrias e as angústias, e o recalcamento dessas emoções como saída, para avançar na constituição da personalidade. Vamos prosear com nossa convidada sobre a descoberta do pudor, o sentimento de culpa, o senso moral e o estabelecimento da identidade sexual de homem e mulher. Então, pegue sua xícara de café e se acomode no nosso divã, porque para conversar sobre este e outros temas no nosso episódio de hoje, temos o prazer de receber a psicanalista Luciana Almeida. Seja muito bem-vinda, Luciana. E para começar, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu percurso na psicanálise. Olá, muito feliz em estar aqui com vocês, Eu sou Luciana Almeida e falando sobre o meu percurso, esse dia mesmo me perguntaram, aonde foi que eu me encontrei com a psicanálise. Achei tão legal essa pergunta, E eu me encontrei com a psicanálise quando eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia e tinha uma aula de psicanálise. E dali, certo, eu me encantei pela psicanálise e falei, gente, é isso que eu quero estudar. E daí eu começo realmente nesse percurso, estudando, procurando, sempre no anseio de aprender mais. Legal, Luciana. Me diga uma coisa, quando falamos de complexo de Édipo, a gente tem a sensação de estar falando de um conceito central na teoria da psicanálise. O que vem a ser efetivamente o complexo de Édipo? Como você explicaria esse tema para alguém que é leigo no assunto? Sim, olha só, quando a gente fala de complexo de Édipo, a gente precisa entender que esse é inicialmente um conceito, quando fala complexo, já é complexo mesmo, certo? Freudiano, E então Freud, naquela época, ele desenvolve, ele percebe como é o funcionamento referente à sexualidade das crianças. Então eu falo muito sobre isso, Imagina, gente, naquela época, alguém, ou se não tinha, só quem tinha, se falava de sexualidade, eram os homens que tinham. Imagina uma pessoa falar que crianças tinham sim prazer sexual. Então, por isso já se fala de tão complexo que era isso. Quando Freud fala sobre o complexo de Édipo, ele vai lá na mitologia, certo? Igual vocês falaram aí, e busca isso, a história de Édipo para, na verdade, clarear, para que a gente possa entender como é que funciona isso. E mesmo assim ainda fica confuso, Mas, falando para um leigo, o que a gente precisa trazer de básico ali no complexo de Édipo, certo? Então, que primeiro, o amor de todos nós, mulheres e homens, meninos, é a mãe, tá? Então, é o nosso primeiro amor. Então, todos nós fomos apaixonados pela nossa mãe. Só que, no caso da menina,
certo? A parte por volta ali de 1 a 3 anos, ela começa a entrar uma outra pessoa, tá? Nesse amor. Por que eu falo da menina? Porque do menino não tem isso, tá? Então, quem atravessa aí, se a mãe deixar, né? Que quem apresenta o terceiro elemento nessa paixão do pai e da mãe, desculpa, da criança e da mãe, é a mãe que permite ou não, tá? Então, se ela permitir, essa terceira pessoa entra vai virar um triângulo, senão nem vai virar, tá? Então, se ela permitir, entra. Beleza. Então, para a menina, quando entra essa terceira pessoa, certo? Como ela vê esse elemento e se apaixona por ele, tá? A mãe se torna uma rival. Então, ali a gente rompe, né, com a mãe, tá? Para se apaixonar pelo pai, né? No caso das meninas, certo? E aí, o que vai acontecer? Se não houver o corte, que é o que a gente fala com a castração, entra a castração aí, né? Quer dizer, eu não posso tudo, porque hoje a gente está tendo problemas, inclusive, referentes a isso, né? Então, esse processo, se a menina ela não entender que aquele relacionamento ali entre os dois é um relacionamento firme, ela entra ali e a gente vai ter os problemas. Se der tudo certo, né? Ela for castrada lá, ela vai entender que o quê? Fala, esse homem não pode ser meu. A gente chama de lei do incesto, né? Então ela entende que a lei do incesto fala, não, eu não posso ter o meu pai como meu homem, certo? Por quê? Porque ele é da minha mãe. E aí é nesse ponto aí, certo? Que ela pega e introjeta, né, essa pulsão, tá? Vai entrar na latência, que é quando a criança entra, principalmente na escola, que nem tem função erógena, né? Aí, lá na frente, na adolescência, ela vai buscar, né, o homem dela, tá? Inclusive, os casos que a gente fala de homossexualidade, Freud já falava disso lá. Que é o quê? Acontece exatamente nesse momento um desvio. No lugar dela buscar alguém do sexo oposto, ela busca alguém do mesmo sexo, tá? E isso é uma das causas que Freud vem trazer. E no caso dos meninos, certo? O que vai acontecer com os meninos? Os meninos vão continuar, porque tem, inclusive, depois, né, Freud só fala do complexo de Édipo, que é esse, com a menina, tá? O do menino vem depois, né, na verdade, ok? Aí o que acontece com o menino? O menino continua apaixonado pela mãe, certo? Uhum. Só que entra um terceiro elemento aí, não entra também? Sim, claro. Ele vem castrar. Ele vem falar, ei, essa é o pai, uhum, né? E o pai, quando a gente fala pai, ele é figura paterna. Uhum. Quem exerce essa função. Que ele exerce a função, exatamente, certo? Uhum. Então ele vem para falar assim, ei, essa mulher aí é minha, tá? Uhum. Então você não pode cometer um incesto aí. E aí acontece algo parecido com a menina. Então ele é castrado, certo? E aí por que a gente fala que ele guarda essa pulsão? Porque ele vai passar pelo período de latência, certo? Que ele não, acho que fica assim com tanto medo que fala, não vou mexer com mais ninguém, né? E aí ele entra na fase antes da adolescência. Na adolescência é que aparece novamente e ele vai buscar um outro objeto, que a gente fala que é a troca do objeto, uhum, certo? Aí acontece da mesma forma da menina. Ele pode direcionar o objeto para alguém do mesmo sexo oposto. E aí Freud fala também, uhum, que nesse caso, mesmo se ele direcionar para alguém do mesmo sexo, isso não é uma patologia, tá? Uhum. Ele fala que isso é um desvio. Certo. Agora, Luciana, só para a gente deixar claro, isso tudo acontece inconscientemente, né? Muito bem, né? Porque as pessoas vão voltar à época em que demonizavam Freud, né? Muito bem, foi muito boa a sua colocação, né? Tudo isso acontece inconscientemente. Inclusive, essa época, você fala assim, eu não lembro disso, né? Eu já tive aluno mesmo falando assim, eu não lembro nem de me apaixonar pelo meu pai, nem gostava do meu pai. Uhum. Gente, a gente tem um período que a gente chama de, um fenômeno, na verdade, que se chama amnésia infantil. Então, antes dos 4 anos, se vocês forem lembrar, dificilmente a gente lembra de alguma coisa antes dos 4 anos.
que é exatamente isso. Vai tudo pro inconsciente, porque a gente não consegue lidar na consciência com essa loucura de ser apaixonado. Para um pouquinho e pensa. Imagina você, né, pensa assim, fala assim, ó, ter relação sexual com meu pai. Você dá conta disso na consciência? Não. E eu acredito que para a criança também, assim, é essa questão que acho que ficou confusa na época de Freud, né? Que essas questões sexuais, a sexualidade, ela não se resume a ato sexual, que é a confusão que a maioria das pessoas faz, né? Tem a ver com sentir prazer através do corpo, né? E o prazer. Não no ato, nem sim. Isso, eu acho que é uma grande confusão que a gente pode desfazer aqui, né, para muita gente. Sim. Exatamente. Curioso, Gelene, porque no livro do Násio, ele inclusive diz que a mãe é nosso primeiro objeto, né? Confirmando o que você também falou agora há pouco, eu acho que é um aspecto que o nosso ouvinte não vai ter dificuldade em entender, porque um dia nós fomos um só com a nossa mãe, não é? Nós até contrariamos uma lei da física, nós ocupamos o mesmo lugar no espaço. Acho que não é difícil entender isso. E essa noção de desejo, o livro do Násio, ele traz, quer dizer, não é o desejo sexual, é o nosso primeiro objeto de ternura, a nossa primeira fonte de ternura. É quem primeiro nos cuidou, não é? Transferiu afeto, cuidado. Então, é natural que a gente desenvolva todos esses sentimentos, né? Que ela ocupe esse lugar no nosso desenvolvimento, né? É o que a gente chama, inclusive, de simbiose, né? Que a gente teve uma simbiose com a mãe. Luciana, eu ia te pedir só para você, porque a gente mencionou o mito, né, do Édipo Rei. Aí você podia, por alto, pelo menos assim, comentar pra gente a história, para quem não conhece? Então, Freud é interessante, né? Porque ele viajou em vários lugares e a gente tem aí a história do Édipo. O que aconteceu com o Édipo? O Édipo foi o seguinte, o pai dele, né, ele recebe um oráculo dizendo que o filho ia matar ele, certo? E aí o que ele faz? Ele manda, né, na verdade, dar fim no filho dele, que é o Édipo, né? A mãe Jocasta, certo? Aí o que acontece? O caçador, quem ia exterminar, né, o Édipo, ficou com dó, certo? E não faz isso. E aí tem várias histórias, né, mas diz que ele pendurou, né, Édipo, e deixou lá, e por isso que chama Édipo, né, pendurado pelos pés, certo? E o caçador vem e cuida do Édipo, certo? E aí, quando o Édipo estava grande, sem saber que era filho dos reis, tá? Ele se encontra numa encruzilhada com o pai, né? Tem uma desavença lá e ele mata o pai, sem saber que é o pai dele, né? E aí, o oráculo, na verdade, é cumprido ali. Ele pega e vai para a cidade, tá? Na entrada da cidade, a gente tem a esfinge, né? Inclusive ele vai e como é que chama? Ela dá um enigma, né? E ele responde o enigma, tá? E aí ele se torna o rei de Tebas. E aí ele se casa com a mãe dele, tá? Então, tipo assim, é exatamente porque dentro do mito, o que o Freud está falando que acontece com todos nós, é que nós temos nesse processo, pelo amor pela mãe, nós também matamos o pai, tá? Tem um conteúdo de amor e ódio aí, né? De amor e ódio, certo? E aí o que acontece? Quando Édipo descobre que Jocasta é a mãe dele, ele fura os olhos, né, e vaga cegamente, certo? E aí é muito disso, se a gente não tiver resolvido o complexo de Édipo, é isso que vai acontecer, nós vamos viver cegamente aí, sem entender as nossas questões psíquicas. É interessante que no mito, Édipo faz isso tudo inconscientemente, porque ele não sabe que é o pai, quando ele mata, não sabe que é a mãe. Sem saber. Interessante. Luciana, a literatura diz que o complexo de Édipo nasce por volta dos 3 a 6 anos de idade, mas ele pode voltar na forma de pulsões edípicas, né, ou erupções edipianas, como a gente encontra em alguns textos. E quando volta, da mesma forma, o indivíduo precisa se ajustar esses desejos. Como é que você tem notado o retorno dessas pulsões, desses conflitos edipianos na clínica psicanalítica? O que acontece? O que vai aparecer lá na clínica, né? Você lembra quando eu estava falando que, na verdade, quando a gente vai lá, a gente vai buscar o nosso objeto de desejo, certo?
depois que você vai lá na adolescência, então quem você vai buscar? Você vai buscar o amor que era o da mãe, certo? Por isso que a gente fala assim, ó, a gente vai buscar quem? A gente vai buscar, as mulheres vão buscar a referência paterna, né? E os homens vão buscar a referência materna, que foi o que eles conheceram, né? Desde o início. Só que isso, as pessoas se confundem muito com essa questão. Ela fala, não, mas o meu marido não tem nada a ver com meu pai, não tem nada a ver com a minha mãe, né? A minha esposa, não tem nada a ver com a minha mãe. Ali está falando, né, do que ela desperta em você, certo? E aí sim a gente vai entender. Aí lá na clínica vai aparecer exatamente esses problemas. Sabe? Então, pessoas que, por exemplo, têm um casamento e a mulher ou o marido é de uma forma que a pessoa não está nem aguentando, mas ela está ficando ali. Por quê? Porque exatamente essas pulsões, tudo que a gente conheceu lá do complexo de Édipo vai aparecer lá na clínica. Inclusive nas nossas neuroses, né? Sim. Por isso é um complexo, né? É algo que a gente precisa resolver. A gente precisa atravessar, precisa decifrar. Né? A gente fala que a gente elabora o complexo de Édipo, né? A gente não supera, mas a gente elabora, quer dizer, a gente vive da melhor forma com ele, tá? Luciana, a gente sabe que o complexo de Édipo serve para a gente aprender a lidar com a passagem de um desejo selvagem para um desejo socializado, digamos assim, né? Nesse sentido, fica a ideia de que os nossos desejos jamais estarão totalmente satisfeitos. Como é lidar com isso na vida adulta? Como o complexo de Édipo pode ser uma chave para lidar com as nossas neuroses na vida adulta? É interessante, né? Na verdade, olha só, se nós passarmos, lembra quando eu falei que o pai vem fazer a castração, né, e a mãe também dentro desses processos, né, se isso for bem feito, né, bem interiorizado, a gente vai ter pessoas que conseguem lidar com as questões sexuais, né, de forma sociável, tá? Então, agora, se isso não acontecer, a gente tem o que a gente fala que a gente não tem o processo de castração. Certo? E é o que está acontecendo muito. Pessoas, hoje a gente está vendo, gente, todos os dias, né, as pessoas acharem que o corpo do outro é meu. Então, eu tenho desejo, eu vou lá e passo a mão, eu vou lá e tenho o prazer com o corpo do outro. Certo? É exatamente aí, devido à não castração, que a gente vai aparecer esses problemas, certo? E aí a gente tem não só neuroses, né, mas a gente tem também as perversões aí. Inclusive, não só as perversões, a gente pode ter também processos psicóticos aí. Então, o que você está dizendo é que, de acordo com a forma como você passa pelo complexo de Édipo, você vai desenvolver determinadas estruturas psíquicas. Exatamente, certo? E, assim, Freud, ele começa a falar ele não fala diretamente da mãe, depois, os pós-freudianos vêm falar mais sobre a questão da mãe, né, que as nossas estruturas, inclusive a psicótica, ela tem muito a ver com essa relação que eu tive com a mãe. Por quê? Porque é a mãe que vai apresentar para a gente esse mundo, certo? Então, se você tem ali privações, você vai trazer de lá essas privações e vai fazer com que a sua estrutura seja mais firme, ou eu gosto muito de falar que a estrutura psíquica, ou psicótica, desculpa, a psicótica é como se fosse roupa puída. Conhece roupa puída? Roupa puída é aquela que fica desgastada, que se você empurrar ali, ela rasga. Isso seria uma estrutura, entendeu? Quando a gente não tem uma boa elaboração, né, da questão materna, paterna, do complexo de Édipo, aí na estrutura do sujeito. Muito bom. Eu queria retomar um aspecto da sua fala que me pareceu muito interessante, que tem a ver com a resolução do complexo de Édipo. Mas eu queria que você diferenciasse entre essa resolução no caso dos meninos e no caso das meninas, né? A diferença entre eles, quando da entrada e da saída nesse complexo, no complexo de Édipo, meninos e meninas? No caso das meninas, o que seria uma elaboração do complexo de Édipo, certo? Ela foi lá, quis o marido da mãe, né? Lembrando que tudo isso é inconsciente, né? Para a gente não achar aí, para não ficar mal entendido, certo? Isso a gente está falando de uma forma para que todos entendam, né? Então ela teve ali a vontade do desejo da mãe, ali tinha uma relação, né, estável, e aí ela percebeu que ela não poderia ter esse pai,
Então, ali ela foi castrada. E aí, qual seria a resolução dela? Né? Ela entra no processo de latência. O que é o processo de latência? Quando ela vai para a escola, vai para a socialização, né? É aquela fase que a idade, principalmente que a criança está na escola. E aí, até chegar o processo da puberdade, certo? Da adolescência. Que aí ela vai buscar novamente o objeto de desejo, tá? Então, qual seria a resolução? Olha só, isso é bem interessante, é bom a gente deixar marcado. Qual seria a elaboração? Ela não ficar fixada na mãe ou no pai, e sim buscar um outro objeto de desejo, tá? Essa seria uma elaboração. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Falam assim, porque a pessoa tem lá umas relações confusas. Não. Se ela consegue sair da mãe e do pai e ir para outro objeto de desejo, ela já elaborou o complexo de Édipo. Agora, bem ou mal, aí já são outras questões, né? Sim. E a gente sabe que no complexo de Édipo, como a gente está falando até agora, sempre tem a figura do pai e da mãe. Mas como explicar o complexo de Édipo nas situações em que o filho não vive com o pai, em famílias monoparentais, a mãe vive sozinha com o filho, ou como a gente vê agora famílias com duas mães, com dois pais? Como funciona? Legal. Freud, quando ele falou do complexo de Édipo, a gente tinha a família tradicional, né? A estrutura de família tradicional, papai, mamãe e filhinhos, certo? Só que o que a gente entende na psicanálise contemporânea? Porque hoje a gente tem várias estruturas familiares, né? O que você está falando aí. E só que mesmo nas diferentes estruturas familiares, a gente tem lá simbolizado, certo? De forma simbólica, a figura paterna, que seria o quê? A figura de autoridade. E é essa figura de autoridade que nós vamos internalizar. Não está ligado diretamente ao pai ou à mãe, mas sim a essa figura de autoridade. Inclusive, isso é tão sério que, por exemplo, uma mulher pode fazer esse papel? Pode. Né? O homem pode fazer esse papel de mãe? Também. Porque ali a gente está falando de questões, né, psíquicas e de simbolismo. De função, né? De função materna, né, a questão da maternagem, certo? Então, tem muito relacionado a isso. Então, não quer dizer que a estrutura familiar ela é diferente da tradicional, né, que Freud falou lá na época, papai, mamãe e filhinhos, que a gente não vai perceber, né, o complexo de Édipo acontecendo da mesma forma. E é interessante também que entra nessa equação o discurso, né? O discurso do pai. Isso. Assim, o discurso que a mãe tem sobre o pai, que pode estar ausente, pode ter falecido ou pode ter ido embora, e o discurso que o pai tem da mãe, que pode estar ausente também. Então, a criança ela vai se relacionar com esse discurso também, né? Sim, sim. E é dentro desse discurso, você lembra quando eu estava falando para a senhora, a mãe permite ou não, certo, que esse pai esteja nesse triângulo, certo? Ele vai ser introjetado ou não. Vai depender muito desse discurso da mãe, certo? Do que ela fala. Porque a fala da mãe é ali primordial para a criança. Porque é a fala que ela conhece, certo? Então, eu falo muito isso. Às vezes, as mulheres, nós mulheres mesmo, reclamamos muito, né, de como o pai entrou nessa relação, certo? Mas muitas vezes, não nos culpando, cada um aí com a sua responsabilidade, né? Não é uma culpa da mãe, ela também vem de uma história, certo? Mas é ela que permite se esse pai vai adentrar ou não nessa relação. Ótimo, Luciano. Eu queria que você voltasse um pouco num aspecto da sua fala, da sua explicação sobre o Édipo invertido, né? Que é quando a criança sente atração, né, por um dos pais do mesmo sexo, né? Você já teve que lidar com isso na clínica? Eu queria saber quais são as consequências de uma situação como essa na estruturação da psique. Inicialmente, a gente tem essa estrutura, que às vezes a gente pode, o Édipo invertido, às vezes a gente vai se confundir, porque como é muito inicial, né, a gente fala ali que o Édipo ele começa por volta de 3 anos, certo? Ele já está ali num processo, né, ele começa um pouco antes, né, eu não gosto muito de falar de idade fixa, tá?
Mas o que vai acontecer? Por exemplo, a mãe, qualquer um de nós, menino ou menina, vai ter essa paixão pela mãe, certo? E aí, quando a gente fala desse Édipo invertido, a gente precisa entender do que está se falando. Se isso, porque no inicial mesmo, no processo do complexo de Édipo, tanto a menina quanto o menino vai ter a paixão pela mãe, certo? Sim. E aí a gente precisa entender que complexo de Édipo esse é invertido. Ou se lá na frente, né, quando a gente vai trocar o objeto, se não está se confundindo isso com a questão, inclusive, da homossexualidade, que para Freud não era uma patologia, era apenas um desvio. Certo? Um traço, né, uma característica. Ele fala o quê? Que, na verdade, o caminho da normalidade, quando ele fala da normalidade, era o normal? Não é o normal, certo? Porque, tipo assim, quando a gente pensa em normalidade, porque o resto tudo é anormal. Não é isso. Ele está falando que, tipo assim, quando ele fala assim, o natural seria esse caminho aqui. Então, eu sou de um sexo, né? Então, eu vou procurar o objeto do outro sexo. O que ele fala é de um desvio, não é uma normalidade, é apenas algo que acontece, né? Inclusive seres humanos, né? E também os seres vivos. Ótimo, então. Bom, Luciana, agora é o momento do nosso podcast em que pedimos para o nosso convidado para indicar algum material que nos ajude a aprofundar ainda mais nesse nosso tema. Neste terceiro bloco, chamado Páginas e Telas, queremos ouvir a sua sugestão de livro, filme, música ou conteúdo da internet, que nos faça entender ainda mais sobre como se estrutura a nossa psique. O que você trouxe pra gente hoje, Luciana? Olha, na verdade, tem um livro que eu amo, já foi até citado aqui, né? É O Complexo de Édipo, né? Nenhuma Criança Escapa, que é do Násio. Gente, se vocês querem entender, né, como isso funciona, essa seria uma indicação. Outra indicação é que a gente vá à fonte. Muitas vezes a gente fica buscando, sabe, entender como isso funciona em outros lugares. Mas a fonte, os 3 ensaios da sexualidade de Freud, ele é de fácil compreensão, né? Na verdade, na psicanálise a gente precisa ter os termos, né, da psicanálise mesmo para você entender muita coisa. Mas ele é um texto que ele vem explicando direitinho como funciona toda a questão da sexualidade. E o do Násio é perfeito para completar tudo isso. E o bom do Násio é que ele atualiza, né, o debate. Eu acho que ele traz o complexo de Édipo para um debate mais contemporâneo, né? Sim, não, é perfeito, gente. Esses dois falam assim, não precisa ir muito longe não, sabe? Buscar um monte de coisa não, certo? Vá à fonte, a sexualidade, que é um livro de Freud mesmo, quando ele fala sobre isso, e esse do Násio, que vem explicando aí o complexo de Édipo. Agora, olha só, eu gosto muito, né, dos desenhos da Disney, que eles explicam muitas coisas pra gente, né? Então, tem alguns que a gente vai entender esses complexos, como que se dá. Você lembra de algum? Eu gosto muito dos Enrolados, porque ele mostra principalmente essa questão da simbiose com a mãe, que a gente tem com a mãe, certo? E como o poder que ela tem, como ela vai afetar no objeto que ela vai buscar depois. É um que eu amo, Enrolados, certo? O desenho. Eu quero até trazer uma sugestão também, que é ler o próprio mito, né, do Édipo. Sim, a peça é muito boa. E Hamlet. Hamlet faz, assim, é muito interessante a gente avaliar e analisar a história a partir do complexo de Édipo. Lacan usou bastante, né? Sim. No sentido de que Hamlet fica ali paralisado, na dúvida se não ser, né? Não sei. Mas existe essa interpretação de que, na verdade, o que paralisa ele é essa projeção que ele faz no tio que casou com a mãe, porque, na verdade, ele não consegue lidar com o desejo da mãe e não consegue lidar com ter desejo pela mãe. Então, é uma fonte interessante também para clarear, assim, sobre o tema. Sim. E agora é sua vez, caro ouvinte. Que tal mais 2 dedos de prosa? Indica pra gente algum livro, alguma música,
material que você acha que vai fazer a gente se aprofundar mais nesse tema. E digam o que acharam sobre este episódio. Queremos muito ouvir vocês. Pois é, Luciana, agora a gente chega ao quarto e último bloco do nosso podcast, que é o Mural de Recados. Neste último bloco, a gente traz algumas mensagens dos nossos seguidores, das pessoas que acompanham o nosso trabalho e que, claro, ouviram o último episódio sobre... O último episódio, Cláudio, foi sobre... A estrutura. As estruturas psíquicas, isso mesmo. Nesse último bloco, a gente tem aqui 2 recados apenas. A gente tem um recado do Lúcio Mendes, que é psicanalista e estará conosco no próximo episódio. Fala aí, Lúcio. Olá, aqui é o psicanalista Lúcio Mendes, do Instituto Integra. E estarei no Prosa Analítica, falando sobre os mecanismos de defesa do ego. Esse assunto te interessa? Então, temos um encontro marcado. Te espero lá. Temos também o Antônio Rios, né? O Antônio Vitor, na verdade o Vitor Antônio. Ele mandou alguns emojis lá no nosso episódio do podcast do Spotify, Dirlene. E eu quero deixar aqui um abraço para ele. Tá bom, Vitor Antônio? Continue aí nos acompanhando. E esse episódio a gente não teve muito comentário por uma razão muito simples. A gente acabou gravando esse episódio antes de lançar o anterior, que vai ser lançado amanhã. A gente está gravando hoje na quarta-feira. O próximo a gente vai, por uma questão de programação, a gente sempre lança os episódios na quinta-feira, né? Na quinta-feira pela manhã. E aí acabou que a gente não teve muitos comentários lá, mas a gente tem que registrar que os nossos ouvintes participam bastante. É verdade, a gente agradece muito, gente. A participação de vocês faz toda a diferença para nossa prosa. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim desse episódio. Luciana, gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente. Obrigado por essa prosa leve, esses conteúdos relevantes, tá? Aproveite, eu quero deixar aqui o espaço aberto para você deixar aí seus contatos, falar dos seus projetos, bater um papo direto com os nossos ouvintes. Então, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, fico muito feliz de estar aqui, né, sempre falando da psicanálise, para que ela seja algo que todos possam entender, né, e eu estou agora com um trabalho, certo, que são as 2 no divã lá no YouTube, tá, onde nós estamos trabalhando um livro, né, a jornada da heroína, falando muito para mulheres e homens também, certo, então curta lá o nosso trabalho. Também estou trabalhando agora com um grupo de estudo de Freud, onde a gente vai fazer um grupo de estudo mesmo com pessoas que têm interesse em trabalhar os textos de Freud, ir lá na fonte e trabalhar com os textos, tá? Então, quem tiver interesse, o meu Instagram é Luciana Almeida Psicanalista, tá? Então pode seguir lá, eu sempre deixo as informações, né, do nosso canal. E agora do nosso grupo de estudo também. Muito obrigada, Luciana. Bem, e se esse episódio fez sentido para você, siga o Prosa Analítica, compartilhe com quem pode se interessar e permita-se refletir sobre o que ficou dessa conversa. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. E lembre-se, escutar a si mesmo também é um ato de cuidado. Oi, pessoal. Estamos aqui voltando só para trazer um complemento sobre a fala da Luciana. Fala aí, Luciana. Olá, trazendo aqui, retomando a minha fala referente ao complexo de Édipo, para que não fique nenhuma dúvida, ok? Então, o Freud, ele tem como referência o menino para falar do complexo de Édipo, certo? Então, esse menino, o primeiro amor da vida dele, né, é a mãe. E aí entra a terceira pessoa que precisa castrá-lo, certo? Para que ele possa continuar o desenvolvimento da sua sexualidade e passar pelo processo de latência e quando chegar, certo? Na fase, na verdade, de adulto, né? Depois da adolescência, ele transferir o objeto, certo? De desejo ou para alguém do mesmo sexo ou alguém do sexo oposto, certo? É assim que funciona, tá? Só para ficar bem entendido. E o que acontece? Os contemporâneos de Freud, eles já entendem que
Isso acontece tanto com o menino como acontece com a menina, ok? Então, só para deixar bem amarradinho, para não ficar nenhuma dúvida quanto ao complexo de Édipo, ok? Obrigada.